estrelas. Será que a gente está ao vivo? Oi, oi, oi. Será que tem alguém aí? Vamos ver, vamos ver. Me dá um oi, se vocês... Oi, oi. Olá. Olá, 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 que bom, estamos ao vivo. Bom, hoje a gente vai fazer a nossa segunda live do Congresso Despertar. E o assunto hoje é muito bacana, que é a nossa sexualidade sagrada, o auto-amor e os relacionamentos afetivos. Quando a gente está despertando, a gente está olhando para dentro da gente e está também se investigando. E a sexualidade é um tabu muitas vezes para esse processo de despertar. É um tabu, né? Em muitas áreas, não só no processo de despertar. E hoje eu tô muito feliz que a Larissa Gabriela vai vir falar com a gente sobre isso. Ela tem um trabalho muito bacana sobre o despertar da deusa, o despertar do Deus interior, o auto-amor, os relacionamentos saudáveis. E ela tem uma história muito bacana com relação a isso. E ela super topou vir fazer parte do nosso congresso. Vocês estão me ouvindo direito? Tá tudo bem por aí? Estão me ouvindo? Bom, eu acho que estão. Então a gente vai, eu tô só esperando um pouquinho, né, todo mundo chegar. Se você quiser ajudar e compartilhar a live, ajuda, compartilha com as pessoas, compartilha com os amigos, compartilha com as pessoas que você sabe que tá nesse processo de despertar, compartilha com as pessoas que estão vivendo relacionamentos complicados, relacionamentos tóxicos, ou pessoas que estão precisando desenvolver autoestima, que hoje a gente vai falar muito sobre isso. E depois a gente vai abrir um espaço também para vocês perguntarem, tá? Eu tô me recuperando da Covid, então eu tô com um pouco de... Então desculpa, tá? Se eu ficar fazendo um pouco disso. Bom, outra coisa. A gente tá só começando o nosso congresso, ele vai até o dia 16 e vem muita coisa bacana pela frente. Amanhã a gente vai falar com o Pai PH. PH vai falar sobre o despertar e o processo mediúnico dentro da Umbanda, dentro da mediunidade. Então vocês não podem perder, é muito bacana e a gente vai trazendo muita gente legal de vários assuntos, de várias áreas, para trazer um pouco de conhecimento nesse processo que tá generalizado, muitas pessoas estão despertando. Eu vou ver se a Lari já chegou pra gente começar. Se chegou, dá um oi. Pede para entrar. Oi, oi. Boa noite, boa noite. Vocês viram a live de ontem? Ah, eu tô aqui no escritório, vocês viram que eu mudei o cenário. É porque eu tô bem pertinho do Wi-Fi, que é aquele, tá vendo ali, ó, aquele negócio ali, ó, branquinho do lado da foto. Então, para ver se a gente não tem problema dessa vez. Eu também pedi pra Lari usar um fone de ouvido, pra gente também não ter eco, porque ontem a gente teve muito problema técnico, tá? Então muita gente acabou saindo da live por conta de problema técnico. Então dessa vez a gente vai tentar minimizar esse processo. E por causa disso, eu não tô podendo usar o filtro que eu amo, do cabelo colorido, porque ele ficou todo bagunçado, porque o fundo é branco. Então eu tô com outro filtro, que foi bom, porque eu nem preciso me maquiar com esse filtro. Ai, Instagram, que delícia! Bom, deixa eu ver se a Lari tá aí. Aqui. Oi! Tudo bem? Tudo Que bom ter bem, você você? aqui. Tudo bem? Seja muito bem-vinda, gente. Essa é a Lari, uma fofa. Tem um trabalho lindo de despertar da nossa deusa, da nossa sensualidade, do nosso Deus. E eu vou deixar ela se apresentar para vocês, tá bom? Bora lá.
Gratidão pelo convite, Vanessa. Eu falo assim que você é minha manifestação. Eu sei que não tem esse negócio, né, de meu, assim, eu falo de uma forma carinhosa, né, porque a gente não tem nada nem ninguém, tudo aqui é emprestado, mas você, eu te acompanho há um tempo no YouTube, bastante tempo já, e eu falava assim, não, essa mulher é maravilhosa, um dia eu vou fazer uma live com ela, vou me conectar com ela, e aqui estamos, né, a mente, ela realmente cria a realidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Larissa Gabriela, eu desenvolvo um trabalho muito focado em autoestima, amor próprio, sexualidade sagrada, útero, eu sou guardiã do útero também, então trabalho muito com o sagrado feminino, né? Claro que nós somos seres duais, temos yin e yang aí, todos esses polos feminino e masculino, né? Então, homens que estão na live, quando eu falar muito no feminino, sintam-se acolhidos também, porque como eu trabalho, vai Deu nesse uma travadinha aqui. sentido. Deixa eu ver se é a minha internet. Tá ok? Não, tá tudo ok. Tudo ok? Será que deu uma caída aí, Lari? Como é que... Só a Vanessa que deu uma travadinha. Voltei. Vamos lá, voltei. Tá me vendo, Lari? Tô te vendo. Uhum. Vamos que Então tá, vamos, né? gente, Quem desculpa, sabe faz ao vivo, eu tô gente. tentando. Exatamente. Ó, eu tô tentando, até mostrei ó, lá, tá lá ó, o Wi-Fi, tô bem pertinho, vim pro escritório pra não ter problema. Mas aí, assim, travou, a gente volta e beleza. Então, Isso você aí. tava falando e sumiu, então volta aí. Então, assim, eu faço um trabalho, né, muito voltado para essa questão da sexualidade sagrada, desse olhar para o corpo, né, como uma forma mais amorosa, porque tem muito tabu relacionado à sexualidade, tem muitas repressões, né? Eu sou guardiã também do útero, então faço um trabalho focado na questão do sagrado feminino, dos ciclos menstruais, né? E também faço um trabalho muito focado em relacionamentos afetivos, relacionamentos amorosos, autoestima e amor próprio. Dentro da espiritualidade, né? Porque eu sigo muito esse caminho da espiritualidade, da expansão da consciência, do despertar espiritual. Então, eu peguei tudo isso e trouxe tudo que eu vivi, né? E as superações que eu fui tendo. E hoje eu faço esse trabalho e eu estou bem honrado, bem feliz de estar aqui. Como eu disse no início, você é uma manifestação, você faz parte da minha listinha de manifestações. Estar aqui com você é uma honra mesmo. E assim, é isso. Meu trabalho ele é voltado a isso, assim, sabe? Então, estou bem honrada de fazer parte aqui, de contribuir hoje. Eu que estou muito honrada e estou muito feliz. Deixa eu te perguntar, fala um pouquinho pra gente como que foi o seu despertar, como é que isso aconteceu, em que momento, como é que você lida com isso, como é que o seu trabalho se desenvolveu, o seu propósito, né, nesse processo todo. Sim. O meu despertar ele aconteceu mais ou menos de 6 a 7 anos atrás, né? Então, assim, desde quando eu era muito pequenininha, eu sempre fui muito, eu falo bruxinha, assim, eu sempre gostei dessa questão da magia, das coisas diferentes. Eu cresci na fazenda, morei na fazenda com minha mãe até meus 15 anos de idade. Então, as crianças normais, né, que eu falo, as pessoas mais comuns, assim, elas queriam brincar de boneca, queriam coisas normais, eu não. Eu pegava o cavalo, ia, arriava o cavalo e ia correr pro mato, ia querer subir na árvore, ficava brincando de magia, falava que estava chamando o vento, então eu sempre fui muito conectada. Só que acontecem coisas na nossa vida que faz com que a gente vai se perdendo, porque de fato a gente vem conectado, mas o processo aqui na Terra, né, com dores, traumas e tudo, faz com que a gente vá se esquecendo, e isso aconteceu comigo. Então, eu sou filha de pais separados, e a separação me trouxe alguns traumas em relação à figura masculina, né? Eu me senti rejeitada pelo meu pai, tive um processo com ele que foi bem doloroso, aos meus 15 anos de idade. Hoje a gente já se curou, né? Ele me pediu perdão, eu pedi perdão para ele, foi bem lindo o processo. Mas na época foi bem doloroso.
E desse processo com meu pai, foi mais ou menos ali com os meus 16 anos, quando foi ali para os meus 18 anos, eu fui morar com uma pessoa, um namorado, e eu fiquei 2 anos morando com ele, né? Um casamento, assim, não formalizado, mas eu fui morar com ele. E eu sofri um relacionamento muito abusivo e tóxico, né? Eu tô falando tudo isso, assim, na minha história para vocês entenderem os processos que aconteceram, que eu fui me perdendo daquela Larissa desperta, conectada, né? Que ia pro mundo. E eu fui me fechando. E esse relacionamento eu fiquei 2 anos, muito abusivo, tóxico, agressivo, né? E ele saía numa quinta-feira para beber com os amigos e voltava na segunda, e eu não sabia onde estava, e eu fiquei muito mal. E eu era muito novinha, né? E eu percebi que eu estava buscando a figura paterna, ou seja, aquilo que eu queria que meu pai me desse nesse relacionamento, que era o acolhimento e tudo mais. Enfim, no dia que eu resolvi sair de casa, eu ajoelhei no chão, eu estava desacreditada de tudo. Nesse processo com meu pai e nesse relacionamento, eu desacreditei de espiritualidade. Eu não queria que ninguém me falasse de Cristo, de Buda, de arcanjos, de anjos, de nada. Eu tomei raiva mesmo. Fiquei assim, sabe? Eu não queria que ninguém nem falasse dessas coisas pra mim. Fiquei cega. Sai de perto de mim! Muito brava. Eu falo que eu fui pra guerreira ferida, né? Depois eu vou explicar pra vocês o que é essa guerreira ferida. Eu me tornei a guerreira ferida porque é aquela pessoa que cria uma armadura, uma capa fria. Eu fui pra um lugar de muita frieza, de não sentir nada, porque eu criei na minha mente assim, toda vez que eu sinto, toda vez que eu sou vulnerável, toda vez que eu amo, dói, né? As pessoas pisam em mim, eu sou rejeitada, eu sou abandonada. Então eu vou ficar forte, eu vou ficar gelada, eu vou ficar fria, não vou me doar, não vou dar amor, porque dói, porque o amor dói. Né? E eu pensava, espiritualidade, tudo mentira. Eu sempre fui muito conectada com tudo isso, né? Enfim. E aí, no dia que eu saí da casa, ele saiu no final de semana, eu me ajoelhei ali no chão e falei assim, ó, é o seguinte, se existe algo aí mesmo, porque alguma coisa dentro de mim falava que ainda tinha algo, né? Se existe um Deus... Essa coisa que não abandona, né? Essa coisa que tá lá e não abandona. Mesmo quando você fala, eu não quero saber disso! Mas tem lá, né? Tá lá pulsando, né? Sim, tinha uma vozinha lá dentro. Sim, tinha uma vozinha lá dentro, assim, que falava assim, existe alguma coisa. Eu falei, e aí eu, na raiva ali, ajoelhei no chão, falei, se existe um Deus, a espiritualidade, não sei. Me dei força pra eu sair dessa casa, porque eu não aguento mais. Foi um relacionamento muito tóxico. E aí eu liguei pra minha irmã comprou passagem, eu tava sem dinheiro de nada, nunca tinha viajado de avião sozinha. Eu sou nascida no interior de Goiás, a minha realidade era outra, assim, bem simples. Mas minha irmã morava em São Paulo, e eu falei, olha, eu quero ir pra aí, porque eu sei que se eu ficar aqui, ele vai atrás de mim, vai me agredir e não vai me deixar sair de casa, né? E aí eu fui, era um sábado, assim, eu fui pra São Paulo, provavelmente eu devo ter chegado na segunda em casa. E daí, desse relacionamento, Vanessa, eu pensei, agora eu me curei, né? Agora eu tô livre, tô bem, vou ficar com a minha irmã em paz. Recomecei minha vida, comecei a trabalhar na área de salão, de moda, fui modelo, porque eu sempre fui muito conectada com essa coisa da beleza, da estética, né? Eu sou regida por Oxum, sou filha de Oxum, tenho uma questão muito forte relacionada a essas coisas. Da beleza. Então, eu trabalhei na área da moda, fiz consultoria, tive loja virtual. E assim, quem me via por fora, falava assim, nossa, ela tá maravilhosa, né? Plena, sempre muito bem arrumada, feliz, status, mas por dentro eu estava muito mal. E aí, quando eu me vi, eu me peguei um dia, assim, um tapa de realidade, que aí foi o start do despertar, que foi o início, entre 6 a 7 anos atrás, com os meus 20 anos de idade, que eu vou fazer 27 agora em setembro, então tá nesse número. Eu me peguei assim, falei, tem alguma coisa que não tá legal. Eu tinha tudo pra estar feliz, mas ainda tava vazia. E aí eu tava num processo de bulimia. Então eu comia, induzia o vômito, porque eu me culpava por ter comido. É errado comer, porque se eu comer eu vou engordar. E se eu engordar, eu não vou estar no padrão. E se eu não estiver no padrão, eu não vou ser amada, porque eu tenho que ser perfeita para ser amada. Eu tinha essa crença de que eu tinha que ser perfeita para ser amada. Quanto pacto de sofrimento aí, né? Quanta dor. E às vezes a gente vai acumulando tanta dor que chega uma hora que a gente está explodindo, né? Você olha e você fala,
De E assim, explodir, imagino. de explodir. E Porque assim, se você entrou também no processo de bulimia, você estava se negando ao máximo, né? Assim, se judiando mesmo, né? E negando isso meu vem muito, feminino. desses traumas todos, né? Que a gente vai recebendo durante a vida, né? E a gente faz isso, essas autossabotagens, nos machucamos, nos ferimos, somos os nossos piores inimigos mesmo, né? Mesmo. Uhum. E foi muito doloroso. Só que quando você tá num processo como esse, eu não sei se tem alguém aqui na live que já esteve nesse lugar, você não quer que ninguém saiba. Eu não falo, ninguém sabia que eu tinha bulimia. Eu vou falar que eu tenho bulimia? Não vou falar que eu tenho bulimia. Né? E aí eu comia. E é um processo de muita culpa. Isso que você falou da dor do se negar faz muito sentido, Vanessa, porque era um processo de culpa. Era assim: eu me culpava porque comia e eu me culpava porque eu induzia o vômito. E eu tinha que estar no padrão de beleza, e eu me comparava com as outras mulheres, e eu tinha que ser perfeita para ser amada. Só repetia padrão de relacionamentos de homens que me abandonavam e me rejeitavam porque eu não tinha curado com meu pai, então estava projetando nos meus relacionamentos a dor que eu vivi com meu pai, e foi esse ciclo. Chegou um momento que foi tão forte no meu processo de querer não viver, que eu tinha medo de ir na cozinha, pegar a faca para cozinhar, porque uma voz falava no meu ouvido: se corta. Nossa, E arrepiei inteira, velho. Olha, não sei, arrepiei inteira. eu ouvia, eu me arrepio muito, assim. E aí chegou um dia, assim, que eu bebi muito, bebi muito, bebi muito. Fui para aquelas festas que tem dessa galera, né, da moda e tudo mais, festas muito chique, elegantes, bebi muito, porque de todas as formas que eu podia me maltratar, eu fazia isso. Eu era bebendo, era induzindo vômito, era estando num relacionamento abusivo. Quanto mais o cara me negava, não queria saber de mim, mais eu ia atrás, porque era uma forma de me maltratar. E aí um dia eu bebi muito, cheguei na janela, assim, de casa. Eu morava no apartamento com a minha irmã, lá em Brasília, e eu olhei, era do terceiro andar, eu acho que a gente morava, assim, não era muito alto. E essa mesma voz falou: se joga daí, você não precisa viver, né? Se mata. Vanessa, eu juro pra você, eu nunca vou esquecer. Eu até tentei, era como se eu quisesse ir, mas alguma coisa me segurou. Era como se alguma coisa, não me segurou de me prender, mas alguma coisa me falou assim: não vai, fica aqui. Me acolheu naquele momento. Naquele momento, a Larissa da espiritualidade, a Larissa que acreditava, voltou. Parece que foi assim, foi um despertar mesmo, foi muito louco, foi um clique, foi um clique. Eu falei: tem alguma coisa de errado comigo, peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo. No outro dia, eu voltei a ler os livros de espiritualidade, eu comecei a meditar. A primeira vez que eu meditei, que foi nesse dia seguinte, foi num parque, a sensação que eu tive quando eu cheguei no processo de relaxamento na meditação foi de morte. Era como se eu tivesse morrido e revivido. Foi muito louco. Eu falei pra minha amiga da época, eu falei assim: nossa, que sensação estranha, mas eu sentia que eu tava realmente me curando. E aí foi o início do despertar, né, por volta de 6 e 7 anos aí. Retiros, formações, cursos no Brasil, fora do Brasil, iniciações. Na época eu tinha um carro, eu vendi o carro, ele estava com 100 mil quilômetros rodados, eu vendi. Minha família não entendia porque que eu estava investindo tanto em curso, né? Mas porque eu não falava o que eu estava passando. Hoje eu falo abertamente, porque é sempre assim, né? Depois que você passa pelo processo de cura, você consegue falar mais. Mas quando você está ali na dor, é difícil falar. Não, é muito difícil. E você também não tá pronto para receber crítica. E quem não está passando por esse processo, eu falo muito sobre acolhimento, e isso é uma coisa que quando eu faço as jornadas para ajudar as pessoas no despertar, uma das coisas que eu mais faço é trazer esse acolhimento, assim, sabe? Mostrar: olha, tem outras pessoas aqui como você, a gente faz comunidade, exatamente, porque quando a pessoa não está vivendo isso, tem uma dor da solidão que é gigante, e as pessoas próximas, as pessoas que você sabe que te amam, não vão conseguir suprir essa dor, porque elas não vão conseguir entender. Então, a gente não fala, a gente precisa estar realmente ali junto com outras pessoas que estão vivendo isso, para que você não se sinta a ovelha negra, sabe? Enfim, né? A ovelha desgarrada. Sim. Ou, né? A pessoa problemática, sabe? Mas você se sente muito realmente difícil. acolhida. É. Sim.
Por isso que Sim. esses processos de grupos, de cursos, de imersões, assim, eles têm um poder muito grande, assim, sabe, Vanessa? Porque é isso que você falou, você se sente acolhida, você se sente pertencente. Eu comecei a fazer as formações na época do início do Despertar, eu nem imaginava que eu ia trabalhar com isso hoje, nunca, eu só queria me curar. Né? E foi o melhor investimento que eu fiz em mim, foi esse, de me permitir mesmo, sabe? E estar ali, assim. E assim, depois desses processos, iniciações, tudo, que eu nunca mais passei pela bulimia, foi um processo realmente de cura. Por que que eu falo isso? Porque teve, nos primeiros anos de cura, é assim, é como um vício, né? Você usa droga e aí você fica um tempo sem, dá uma recaída, se eu ficava ansiosa, eu ia lá e induzia. Era realmente um vício emocional, porque eu tinha o vício de me maltratar, porque eu não merecia ser feliz, né? E aí fiz o processo de cura com meu pai, ele me pediu perdão, pedi perdão para ele. Conheci a pessoa que eu vivi um relacionamento abusivo também, tudo. E depois de um tempo, assim, eu tenho uma taróloga, né? E na época ela não me conhecia, foi uma indicação. Só para vocês entenderem essa questão, como é a espiritualidade, né? Há mais ou menos 2 anos atrás, eu já estava bem. Aí foi quando eu te conheci. 2 anos atrás, eu estava na transição, né? Eu queria trabalhar com o que eu trabalho hoje. Já tinha uma grande parte das formações, mas eu continuei fazendo. E eu via seu canal do YouTube, eu falava, nossa, eu quero um dia me conectar com essa mulher, porque ela é maravilhosa e tudo mais, e aqui estamos, né? E fui fazendo as manifestações, criando minha realidade. Meu companheiro está aqui na live também, que também é uma manifestação para abrir que é alma gêmea, ele tem tudo que estava ali na lista. Enfim, Ai, que delícia! e aí, nessa época, nesse momento que eu entrei em frequência com você, eu já estava ali, assim, bem, né, comparado com o que eu já tinha vivido. Eu encontrei essa taróloga. Eu tinha uma mãe de santo, uma mulher em Brasília que cuidava de mim, a Toinha, que era, assim, maravilhosa. E ela faleceu. E quando ela faleceu, eu sonhei com ela, me falando que ia vir outra pessoa no lugar dela, mas que ia demorar um pouco. E aí eu me conectei com essa mulher depois. E na primeira vez que ela tirou o tarô para mim, ela falou assim, você é muito protegida de Miguel, arcanjo. Ele tá muito com você e já teve momentos da sua vida que você pensou em se matar e ele tava do seu lado. Na hora. Olha que incrível! Nossa, tô arrepiada! Na hora foi um tapa do universo. Sabe esse tapa que o universo dá? Eu falei assim, meu Deus. Faz muito sentido. Porque naqueles momentos que uma voz falava para eu me cortar, para eu me matar, para eu induzir o vômito, para eu desistir da vida, tinha uma força ali comigo, e era uma força muito forte mesmo, de guerreiro, assim, de fica firme, sabe? Não era uma força calma, era uma força de Miguel. E assim, eu sempre fui muito conectada com o Miguel, ganhava correntinhas de Miguel, sempre onde eu ia, aquela coisa, eu não entendia. E hoje, né, eu trabalho com essa linha dos mestres ascensos, que eu sei que também você trabalha bastante, na fraternidade branca e tudo. E eu fui entrando nesse conhecimento e eu vi que fez muito sentido, assim. Então, respondendo a E é, sua pergunta, né? Assim, e é muito, é muito interessante porque os mestres, eles chegam na nossa vida e depois a gente descobre, né? É muito assim, se você ouviu falar sobre os mestres, é porque eles já fazem parte da sua vida. É muito isso que você falou. Você não sabia qual era a força que estava ali, te carregando no colo, te dando força, te direcionando, mostrando seu caminho. Você tinha a sua centelha divina toda machucadinha ali, mas ela estava ali, tipo, te falando, tem algo ali, existe. E aí depois, né, que a gente passa por esse tumulto, que aí você fala, nossa, agora tá, muito obrigado, gratidão, gratidão, porque eles chegam antes da gente entender que são eles, né? Isso é muito incrível da espiritualidade, assim. Todo mundo que está despertando, está se conectando de alguma forma com os seres de luz que estão ligados à jornada individual de cada um. E eles estão ali. A gente que demora para enxergar, mas que eles estão, né? sim, eles estão ali o tempo todo, né? E faz muito sentido, porque alguma coisa dentro de mim falava,
existe espiritualidade, mas tinha uma parte dentro de mim negando. Tô com raiva porque eu tô frustrada, porque quando eu amo, eu me machuco, porque quando eu me dou, as pessoas, né? E eu ia muito por esse lugar de ficar no gelo ali. E tudo isso aconteceu mesmo. Essa mulher me falou de Miguel, aí a ficha foi caindo, porque eu conectei uma coisa a outra. Eu ganhava correntinhas de Miguel, minha mãe intuitivamente me mandava a oração de Miguel, então, assim, coisas iam acontecendo. Claro que a espiritualidade, ela vem de vários mestres e várias linhas, né? Não tem uma religião, mas várias linhas ali que são conectadas. Então, respondendo assim a sua pergunta desse processo de despertar, o primeiro start foi nesse fundo do poço, em média 6 anos atrás, 7 anos, porque ou eu mudava, ou eu despertava, ou eu ia acabar morrendo mesmo, né? E eu falo que é um contínuo, assim, porque eu ainda continuo me despertando diariamente, né? Às vezes eu ainda me pego com essa tendência de ir para esse lugar de medo da rejeição e me fecho. Eu falo que a minha cura é a cura que eu venho trazer para o mundo, é eu me curando, né? Porque eu faço esse trabalho da cura do feminino, do útero, por quê? Porque eu venho com essas dores, com a raiva do masculino, né? Porque meu pai, eu senti abandonada, rejeitada pelo meu pai, e aí eu gerei a capa da guerreira ferida, que não precisa de homem, que homens são todos iguais, e que sempre que eu amo dói, eu relaciono amor à dor, eu não quero saber, e eu me fecho, e aí é aquela coisa, né? Eu não quero, não quero, não preciso de você, tô muito bem sozinha, mas lá no fundo eu quero receber carinho, afeto, amor, e eu tenho medo de ser rejeitada. Então, com certeza, a Lari daquela 6, 7 anos atrás, ela não existe mais, ela foi importante para chegar até aqui, mas esse processo de despertar, ele é um passo a passo, ele é diário, porque a gente vai conectando, vai vindo flashes, né, de dores, de karmas, de acordos, e aí você vai abrindo o campo, assim. É isso que eu sinto, sabe? A gente, eu acho que cada vez mais eu sinto que o nosso grande privilégio de encarnar é exatamente essa jornada do despertar, de perceber que a gente passa 99% da nossa vida dormindo, com a mente em outro lugar, olhando para dentro, mas vendo só os nossos monstros, as nossas sombras. Aí um dia a gente toma tanta porrada na vida, tanta porrada que a gente é obrigado a acordar. E aí a gente não sabe o que fazer com esse acordar, porque aí a gente começa a se sentir louco e pirado e sozinho. Mas é o dia a dia, né? A gente está sempre aprendendo, a gente está no cotidiano mesmo. Porque é mais fácil a gente entrar de novo na rotina, né, de ficar zumbi do que estar atento. Porque estar atento exige da gente prontidão, exige da gente autoconhecimento, autodescoberta, autoanálise. Então a gente acaba, para não ter esse trabalho muitas vezes, desistindo e voltando, né, para esse lugar de sofrimento, de não aceitação, de escassez, em todos os sentidos, né? Sim. Lari, fala pra gente um pouquinho o que a gente pode fazer quando a gente está nesse processo dolorido de despertar, que a gente está vivendo relacionamentos tóxicos, ou que a gente saiu, e assim, o que você pode falar pra gente que ajude, sabe, nesse processo, sabe, assim, que a pessoa possa fazer, que ela possa conseguir ir aos poucos, porque às vezes a gente não tem nenhuma ajuda mesmo, sabe, às vezes a gente está muito... E às vezes, assim, como a gente já passou, como você já passou, dá para virar e falar, olha, isso ajudou, sabe, assim? Sim, então... sim. Ai, que lindo. Eu vou dar algumas dicas, assim, do que eu passei, né? Eu acredito que o primeiro passo é a fé, né? É o sentir, é o acreditar naquilo que você não pode ver. Eu sei que para muitos, e muitas que estão aqui na live, pode ser que está no mesmo lugar que eu estive, de estar cético, frio, não acreditar mesmo. Não precisa acreditar, mas dentro de você, assim, fala, olha, se existe uma fonte criadora mesmo, se existe uma centelha, se existe realmente alguma coisa aí,
Me acolhe, me ajuda, eu estou aqui, eu estou me abrindo para despertar, mesmo sem acreditar. Esse, assim, seria um primeiro passo, porque essa centelha, esse amor, nessa fonte, ela traz esse coração quentinho que eu falo, esse acolhimento para o coração. Esse seria um primeiro passo. Agora, na prática do dia a dia mesmo, é um processo de você pegar na sua mão e retornar para você. Porque lembra que eu falei no início da live? A Larissa era uma criança feliz, brincalhona, que se conectava. Chegou na adolescência, teve um grande impacto emocional negativo, perdeu tudo aquilo. A gente muitas vezes se perde de quem nós somos. Eu até tenho um texto no meu feed que eu inicio ele assim: por muitas vezes eu me perdi de mim. Então, como que é se reencontrar? Eu lembro de uma cena, nesse meu processo de oscilação, com a bulimia, com os pensamentos de não viver, que eu olhei na frente do espelho. É uma prática simples, assim, mas ela é muito forte. E eu olhei dentro dos meus olhos, assim, e eu falei: eu estou de volta. Eu estou de volta. Mas olhando dentro dos meus olhos, porque eu tava vendo a centelha lá no fundo. Eu estou de volta. Eu não sou isso daqui. Eu não sou isso que eu fiz comigo. Eu não sou o que me aconteceu. Eu sou essa centelha. Eu sou essa força que tá aqui dentro de mim. E aí eu comecei a falar comigo mesmo, assim, de spirocation mesmo, assim. Eu me perdi, eu te abandonei, eu falava meu nome, Larissa, eu te abandonei, aconteceu isso, me perdoa, eu sinto muito, comecei a falar o Ho'oponopono, mas eu tô de volta. Isso é você pegar na sua mão. Porque muitas vezes a gente quer que o outro nos acolha, a gente quer que o outro, mas meu pai, mas minha mãe, mas meu namorado, mas meu companheiro, mas meu trabalho. Só que tem uma metáfora que ela é muito linda, que é da pequena alma, não sei se você já ouviu, que é uma pequena alma que ela quer descer para a Terra, né, para encarnar e para ter as experiências. E ela fala assim para a fonte criadora: eu quero descer, eu quero ir para a Terra e eu quero aprender a amar e perdoar. E aí a fonte fala: querida alma, tudo bem, você pode ir experienciar, mas você entende que para aprender a amar e perdoar, você precisa de alguém que vá te magoar e te ferir, para você aprender o que é perdão e o que é amor incondicional. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tudo bem. Vem um ser de luz brilhante, grande, assim, de muito amor, né? Essa pessoa, esse ser de muita luz, vai ser encarregado de descer, ser alguém muito próximo a você, que vai te ferir, que vai te magoar, que vai fazer tudo isso para você aprender a amar, aprender a perdoar. Isso vai ser para o seu próprio crescimento. Então eu digo assim que o papel mais desafiador é do personagem que veio nos ferir, seja nossos pais, seja um namorado, seja uma amiga. O papel mais desafiador é daquele que veio te ferir. E quando a gente olha com amor para essas pessoas, a gente entende que elas aprenderam a dar aquilo que elas receberam dos pais, da família e tudo mais, né? E entrar nesse processo de perdão. Então, quando eu me retorno para mim, olho no espelho, falo comigo, me limpo ali, me perdoo, me amo, eu não tô mais apontando dedos, eu não tô mais projetando nos outros aquilo que eu quero que me dê. Eu tô me acolhendo, eu estou aqui comigo. Esse é um dos primeiros passos. E você não precisa de algo muito fora, mirabolante. É você ali, né? Com você mesma. Outra forma também é escrever. Eu tenho até hoje aqui meu diário. Eu nunca abandonei essa prática, né? E aí eu vou escrevendo. Alguns desses textos que eu vou escrevendo, eles vão para o feed como formas de conexão mesmo com as pessoas, né? Que vem assim. Escrever o que você está sentindo. Ter pessoas que você se inspira. Por exemplo, não é porque eu estou fazendo essa live com você, Vanessa, mas você foi um dos portais. Às vezes eu tava mal, assim, eu ia lá, entrava no seu YouTube e via um mantra. Gente, o poder dos mantras. O poder das práticas de limpeza, de banho, né? De se conectar, de fazer uma meditação, de ancorar uma energia. Isso que a Vanessa faz no canal dela é maravilhoso, né? Então, tudo isso eu fui fazendo aos poucos. Eu fui falando comigo, eu fui me perdoando. Quando eu fui porque assim, quando eu comecei a me limpar, me curar, me acolher, eu consegui fazer isso com meu pai. Porque eu não conseguia fazer isso com ele se não tivesse comigo. Como que eu vou ter uma conversa assim com ele se eu não consigo fazer por mim? Eu tô apontando culpados ainda. Sim, exatamente.
A gente tem muita dificuldade em entender, eu acho, essa questão do auto-amor, porque a gente aprendeu isso, essa sociedade toda, que o nosso complemento está no outro. E enquanto a gente achar que a gente vai ser completo no outro, a gente vai ser infeliz. A nossa transbordação de amor é que chega no outro. E aí o outro completo transborda. E aí a gente cria uma terceira energia, que é uma energia do amor que veio dos dois. Mas isso só é possível realmente quando você consegue olhar para dentro de você, pegar sua criança no colo, olhar para ela e pedir desculpas, se amar, se acolher. Eu falo muito quando eu estou trabalhando com o raio do amor, né? Nesses processos de despertar, de jornada e tal. E uma das coisas que a gente faz é voltar a sentir ocitocina, que é esse grande hormônio, né, que a gente vai deixando de lado, né, que vai ajudar a gente a se autoamar. E eu falo muito, massagem, se automassagear. Eu indico muito, assim, ó, a semana, a gente vai trabalhar o raio do amor, então você vai aprender a se amar primeiro. Então você vai lá pro seu banho, você vai apagar a sua luz, você vai colocar uma música que abra seu coração, mas não uma coisa que vai te fazer sofrer. Uma coisa que um mantra que te inspire, uma música que que te toque, que te deixe bem, que te deixe feliz, que abra seu coração. Você vai botar uma velinha, vai tomar seu banho e vai se amar. Aprender a se tocar, porque a gente vai ficando com medo de se tocar. A gente vai ficando como se fizesse parte de um tabu. Eu não mereço nem eu me tocar. Se eu não mereço me tocar, como é que eu quero que o outro me toque? Como é que eu vou tocar alguém de verdade? Né? Sem ser eu estou tocando porque eu preciso que você me ame para que você preencha o vazio que eu tenho em mim de não me amar, né? Então a gente vai criando loucuras, né? E essas relações, eu também tive relacionamento abusivo, eu sei bem o que é isso, e eu era muito novinha também, eu estava fazendo várias projeções, e o meu primeiro marido, ele tinha 20 anos de diferença. Então, era tudo muito bem planejado para eu me sentir cada vez pior. Então, era a pessoa que dizia, não tenho ciúmes nenhum de você, você é arrumadinha. Para quê? Para que eu ficasse, era a simbiose, né? Ele era extremamente inseguro, e para que ele se sentisse inseguro, ele precisava destruir comigo. Então, assim, e foi uma destruição geral, assim, eu era péssima no trabalho, ninguém gostava de mim, sabe, assim, eu não ia viver se não fosse ele. Eu só vivia porque ele existia, sabe? E porque ele era tão legal que eu tinha que fazer tudo por ele, eu tinha que aceitar tudo, eu tinha que aceitar o que quiser, sabe? Assim, tipo, dar em cima das minhas amigas, coisas absurdas que a gente aceitava por esse desespero. E eu tive esse momento, assim, eu fui fazer um rito e é muito louco, porque são uns grandes momentos de despertar. E eu tava já... quando você chega no fundo do poço, assim, dessa situação, eu tava com uma bola nas costas, bem em cima da asa, assim, extremamente simbólico, que até o tecido que encostava, a pele ficou zoada, ficou com uma bola branca, sabe, assim, embaixo dessa bola de tensão, bem na minha asa. Então eu tava meio torta, assim. Nossa. E aí eu fui fazer um ritual com uma galera tal. E no ritual, e assim, é isso, né, gente? Eu sempre fui conectada, eu vejo coisa desde cedo, mas chegou um momento que eu fui me afastando mesmo. Porque como é que eu tava vivendo? É exatamente isso que você tá falando. Como é que eu tava vivendo isso? Sabe, se a espiritualidade estava ali, por que eu não merecia ser amada? O que eu estava fazendo de errado? Por que eu estava sofrendo desse jeito? Sabe, eu estava fazendo tudo certinho, eu era perfeitinha, sabe, assim, toda arrumadinha, toda perfeitinha, toda, sabe, assim, depiladinha, sabe, né? E aí, nesse ritual...
eu tive um contato que eu não sei dizer exatamente como é que foi, mas assim, foi completamente nítido, assim. A mensagem foi uma mensagem de muita força, sabe, assim, para eu conseguir sair disso, mas assim, muita força. Eu chorava compulsivamente, eu tava ali, tava tendo ritual, tava perto da fogueira, tipo, era um ritual bem xamânico, sabe? E eu recebi uma Sim. energia que era uma energia que vinha da terra, assim, sabe? Como se fosse uma grande mãe mesmo. Que lindo. E ela mostrou para mim essa bola e ela falou: essa bola é sua asa cortada, isso é seu sangue coagulado, isso é a sua dor. Você não merece isso. E aí ela tirou com as mãos, sumiu. Mas na hora que sumiu, sabe quando cai a ficha, você enxerga e você fala assim: eu não amo, isso não é amor. Isso é insegurança, isso é qualquer coisa, mas não é amor. Não é amor. E eu voltei para casa e eu terminei o relacionamento ali exatamente quando eu voltei para casa, assim, porque eu estava imbuída. Se eu não tivesse conseguido, nesse processo de despertar, ter recebido essa energia divina, essa ajuda, e eu não chegasse lá e terminasse tudo, pegasse as minhas coisas e fui para casa de uma amiga, eu viajei para o Rio de Janeiro. A gente foge, né? Eu fui para casa de uma amiga. E eu fui para casa da minha amiga no Rio. E tava mal, ela é pediatra, ela me deu fluoxetina e tal, assim, pra dar uma melhorada, porque eu tava muito zoada, assim. E aí ela morava ali em frente à lagoa, e aí eu comecei, acordava cedo, ia caminhar na lagoa, e eu fiquei praticamente um mês com ela, sabe? Assim, ela me dando todo o apoio e tal. Então, eu tomei uns 2 dias, aí já parei de ficar vendo o mundo acabou, o que eu vou fazer da vida, vou voltar a morar com os meus pais, não vou, não sei. E aí eu consegui organizar a minha vida, né? E, e voltar, mas foi na hora que eu tava na energia que eu consegui. Porque senão, se eu não chegasse ali, terminei o ritual ainda cheia de energia, sem a bola, sabendo o que era aquilo, e não botasse um ponto final, no dia seguinte estava tudo De igual, novo. sabe? De É esse novo. start, né? É seguir a intuição, né? Vem uma força, vem a intuição te impulsionando ali. É escutar mais essa voz do Exatamente. sentir. Às vezes a gente fica com medo de escutar os sentimentos, porque acha que é coisa da cabeça, né? Eu já tive nesses medos. Ah, é coisa da minha cabeça, não vou escutar, não sei o quê. Mas é sempre a intuição ali falando, né? E é muito lindo. Nossa, você foi falando esse processo, assim, eu fui me arrepiando. E a gente nunca tinha falado da nossa história, assim, em live, né? E eu tô Não, vendo que a gente tem muita coisa em comum, meu Deus. muito. Você foi falando, eu falando, nossa, olha, muito parecido, muito parecido. Muito Assim, parecida. eu tenho flashes do tanto que eu me machucava, sabe, assim, aceitando as coisas. E não era uma aceitação tranquila, tipo, ah, não, tudo bem, beleza. Não, era uma aceitação de desespero mesmo, né? E de se sentir não merecedor realmente de não ter o melhor, de não ter um bom relacionamento e etc. E eu vou dizer que eu ainda errei mais vezes. Não, a gente vai errando, 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 né? E vai aprendendo. Mas esse Mas eu processo. digo. Então, mas eu acho que assim, a gente continua errando, mas a gente começa a sair cada vez mais cedo do erro. Isso Sim, já é um avanço, sabe? já é um Assim, avanço. E né? esses erros que se repetem estão te mostrando muita coisa sobre nós, né? E aí, pegando esse gancho, Vanessa, né? Porque eu quero trazer um pouquinho da sexualidade sagrada, que eu acho que vai ser bem legal, assim. E aí, já pegando esse gancho dos erros que se repetiam, né? Que aconteceu com você e comigo também. Depois que eu saí desse relacionamento tóxico, eu fiquei ainda repetindo alguns erros mais rápidos também. E vem essa coisa. Hoje eu recebi uma caixinha de perguntas, né? Lari, por que eu fico repetindo padrões de relacionamentos? Como que eu paro de repetir? Porque você precisa mudar alguma coisa, né? E às vezes está inconsciente. E aí, esses dias eu tive uma grande virada de chave aqui nos meus textos, estudando, escrevendo, de que a gente se encontra no outro. Mas eu não tô querendo dizer que a gente precisa do outro para nos completar. O que eu tô querendo dizer tem um personagem, ele vai ser um espelho de quem você é. Esse personagem vai te mostrar muito sobre você.
Seja coisas boas, seja coisas não tão boas. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Minha relação com o Fábio. O Fábio, ele é uma pessoa que tem a história de vida dele, eu tenho a minha história de vida. A gente está se relacionando juntos aqui, tem uma relação. O comportamento dele, o nosso relacionamento mostra muito sobre mim. Coisas boas sobre mim, coisas boas que eu sinto na relação já existiam em mim. Não foi ele que colocou, olha, é ele que tá te dando, toma aí, porque você não tinha isso. Não, tudo que a gente sente já tá no nosso campo. Seja amor, seja alegria, seja medo, seja insegurança, seja contentamento. Ou seja, até mesmo na sexualidade, o orgasmo, o prazer, isso já existe no seu campo. O outro, ele vem para acionar isso em você. Eu não tô querendo dizer que, então o outro é só um caso à parte. Não, a gente não nasceu para ser sozinhos, a gente nasceu para compartilhar, é uma troca, é importante relacionamentos. Eu falo que relacionamentos amorosos, assim, é uma forma de acionar a nossa centelha divina. Tem infinitas formas, mas uma das formas é o relacionamento afetivo, sexual, amoroso, porque ele aciona essa centelha, essa vontade de compartilhar, essa vontade de contribuir, essa vontade de servir e de ser servido, de dar e receber, de fluir essa energia. Só que lembre-se, o outro, ele tá ativando em você algo que já existe em você. Não é que ele te deu algo de fora. Isso existe, mas ele te fez lembrar. Isso é uma coisa que é super importante, porque muitas vezes a gente acha que a gente nunca mais vai amar como amou aquela pessoa. Não, quem ama desse jeito e com essa intensidade é você. Aquela pessoa, ela despertou, ela teve a capacidade de despertar isso que é seu, natural seu, que veio de você. Assim, quando você está num relacionamento harmônico, um relacionamento de alma gêmea, um relacionamento feliz, você também tem a capacidade de despertar no outro aquilo que ele tem de melhor. Mas que já existe nele mesmo. Já existe, exato. Exatamente. É perfeita essa colocação. E isso é lindo, assim, porque eu vejo na prática, assim, eu e o Fábio, por exemplo, né? Tem coisas que ele tá melhorando na rotina dele, os hábitos dele, eu também, de fazer um yoga de manhã, de tomar um suco detox, de conversar sobre determinadas coisas. E aí hoje mesmo eu tava observando o nosso movimento, e aí veio até esse insight falar isso na live. Porque às vezes a gente pensa assim, o outro ele vai me dar um negócio aqui que eu vou tomar, e aí eu vou sentir isso, se ele for embora, acabou, né? Porque só ele que tem aquilo. Mas não tá no outro, tá em você. O que ele tá sentindo na relação existe nele. Eu tô sendo um ativador, um personagem que tá espelhando o que existe no campo dele, no corpo de conteúdo dele. Né? Então não vai faltar porque existe em você. Exatamente. E aí na sexualidade é esse ponto também. Porque assim, se a gente consegue se relacionar harmonicamente, o despertar tem muito a ver com também ter um olhar mais objetivo sobre aquilo que você quer na sua vida. Você vai, depois do período da dor e da solidão, você vai acabar encontrando, se você mudar a sua vibração, pessoas na mesma vibração. Então, assim, o que é um relacionamento feliz? É quando você está se auto-amando e transbordando essa vibração, porque a pessoa que chegar até você, ela vai estar nesse mesmo processo. Se você está vivendo um despertar e a outra pessoa não, vocês não vão entrar em harmonia. Por isso que dentro do despertar, muitas pessoas acabam se separando. Acabam conhecendo outras pessoas, e também tem muita gente que acaba despertando junto, né? Parceiros que acabam vendo o despertar e parceiras e acabam despertando junto. Mas quando você está vivendo um relacionamento e a outra pessoa ela não está se trabalhando, fica muito difícil você conseguir se manter ali. Porque aí a rotina começa a te sugar, as obrigações começam a te sugar, a falta de interação. Eu postei outro dia um post no feed que fala do grito, né? Por que as pessoas gritam. E quando os relacionamentos eles estão no nível que as pessoas ficam gritando, é porque o coração já está totalmente afastado. O Gandhi falava isso, né? As pessoas gritam porque o coração está longe. E quando as pessoas elas falam baixo, porque o coração está perto. Então, quem escuta é o nosso coração, né? Então,
Às vezes um É olhar, isso. um abraço, né, ali já fala mais que mil palavras. Esses dias eu tava passando por um processo aqui em casa, e aí eu olhei pro Fábio assim, não tô bem. Aí ele olhou pra mim, tipo, o que tá acontecendo, né? E aí eu já ia vir aqui pra sala pra escrever. Porque quando eu entro. Porque às vezes vem um gatilho, vem alguma coisa, e aí é esse processo, né? Ele é diário. E eu comecei a falar pra ele o que eu tava sentindo. E eu tenho muita dificuldade em acessar o choro. Por conta de tudo isso que eu vivi, que eu fui pra esse lugar de frieza, de tudo mais. Ai, se eu for vulnerável, se eu me permitir, se eu me render, eu vou ser pisada, eu vou ser abandonada. Então eu criei uma barreira muito protetora do sentimento. Eu não posso sentir. Só que depois desse processo de despertar, cada vez mais a gente vai ficando sutil aos sentidos, né? E aí eu comecei a falar. No que eu comecei a falar, eu comecei a chorar, assim. E foi lindo, porque eu fui me permitindo, assim, e ele só me ouvindo, não falava nada, assim, tipo, só me acolhendo ali, abracei, quietinha. Falei, não preciso nem escrever nada mais. Deixa o caderno lá. E passou. E parece que tirou um negócio de mim, assim. Depois eu tava rindo, feliz e tal, porque só daquele momento de acolhimento, de falar, de colocar pra fora. E aí eu trouxe isso pra vocês, porque a sexualidade, eu quero falar um pouquinho da questão da sexualidade, pra gente conseguir chegar no momento de prazer, não só no momento do ato em si, mas com a vida, é muito importante ser vulnerável. Né? Então, se eu crio essa armadura, se eu crio essa força, se eu fico nesse momento frio comigo, com medo, como que eu vou me abrir para sentir prazer? Né? Porque para a gente sentir prazer, para a gente chegar nesse ponto de prazer, é importante que a gente se abra e seja vulnerável, se permita ser de verdade, ser inteira, sinta o que vier para sentir. É uma das coisas que acontece muito nesse processo de despertar, né, Vanessa? Eu acho que você deve ter passado por isso. Você começa a despertar, você quer entrar num processo de ser perfeita. Não, agora eu despertei, eu não posso sentir raiva. Agora eu despertei, eu sou só good vibes, não vou sentir raiva, não vou falar palavrão, eu não tenho sombras, eu já despertei. E não é tudo, não existe isso, é igual relacionamento. Hoje eu vi um relacionamento de almas gêmeas, sim, é totalmente diferente de um relacionamento kármico, mas a gente também tem nossos processos. Porque a gente Claro. sente as coisas, tem o nosso dia a dia, tem nossas Vocês estão conversas. vivos, né? E a coisa acontece no agora, né? Então, se não tem conflito, também não tem desenvolvimento, né? A gente está aprendendo. E Sim, um relacionamento de alma gêmea também tem a troca. Não é kármico porque não é só dor, mas tem a dor e o sim, vencer a dor, e o aprender com a dor, e o acolher a dor, e o trocar, né, essa dor por amor, muitas vezes, sabe? Porque sim, esse acolhimento, né? se você não tem conflito, e eu acho que também tem muito do respeito, né? De Sim, você estar tendo conflito, mas esse conflito ele existe, mas o amor fala mais alto e o respeito fala mais alto. Então isso é resolvido de uma forma harmônica, o conflito em si. sim. É difícil E se aí tem relacionar esse também, né? crescimento, né? Eu falo que relacionamentos é a arte, assim, do autodomínio, porque o outro, ele vai te ensinando tanto sobre você que você aprende a se autoconhecer, a se autodominar, e se despertando, né? E dominar no sentido de se conhecer mesmo, não no sentido de segurar, de controlar, né? Ah, eu vou controlar o que eu tô sentindo. Não, porque tentar controlar vai persistir. É igual quando a gente senta para meditar, né? Tá ali meditando. E aí, vem logo, paz mental. Vem, tu quero fazer, quero fazer ainda, né? E aquele negócio continua persistindo, né? Eu sou virginiana com ascendente Capricórnio, Lua em Touro. Então, assim, eu quero as coisas práticas, eu quero fazer, seguir do trabalho. Então, para chegar nesse momento de meditação, de conexão, para mim, não é um processo fácil. E aí eu comecei a perceber que quanto mais eu quero controlar, e quanto mais eu quero que as coisas aconteçam, e quanto mais eu quero praticidade, quanto mais eu quero rapidez, mais nada disso acontece e persiste, né? Então, um dos pontos bons também para a gente falar aqui, né, importantes nessa arte dos relacionamentos, da espiritualidade, do despertar da sexualidade, é soltar. Né? Essa palavra ela é bem falada no universo da física quântica, da espiritualidade, mas é isso, porque quanto mais você solta, mais vem. Né? Quando você relaxa, vem.
Isso se aplica à sexualidade, quando você se relaxa, quando você se rende, quando você se permite ser de verdade, você solta ali as armaduras, as capas, os medos, você se permite sentir prazer, né? Sem dor, sem reprimir a sua sexualidade, principalmente nós mulheres, né? Crescemos ouvindo mulher fecha as pernas, mulher isso, homem aquilo, né? Você não pode agir assim e tudo mais. Então, quando você vai se abrindo e se rendendo, as coisas vão acontecendo. E eu falo nesse sentido de prazer, não só no ato em si, das relações íntimas, mas na vida no geral. Quando eu solto, quando eu relaxo, o prazer vem, né? Então, E a gente possa é olhar muito assim. sagrado mesmo. E eu acho que muito dessa repressão que a gente vive é muito do controle que é exercido e que a sociedade impôs em cima das pessoas, porque a troca energética entre duas pessoas, quando elas estão se amando, essa troca ela é extremamente poderosa e potente. E ela é Sagrada. extremamente libertadora. Então, quando você sacraliza isso, você consegue ver todos os insights que você tem sobre a vida, você está ali no presente, só que a gente foi educado para quê? Para a cabeça estar em outro lugar, para você ficar com medo do seu corpo. O homem também, que tem que ter aquela performance, que ele não pode ter Sim, delicadeza, sabe? Como se fosse só yin e yang, que não há essa troca. E isso tudo faz com que as pessoas elas não se conectem de verdade. E são dois sim, deuses naquele momento se conectando. sim, Então, é um ato sagrado mesmo, sim, que é onde muita gente deixa de ter prazer e que te rejuvenesce, que te faz bem, que te traz para um momento mágico também, sim, né? E sim, que a gente deixa muito de lado porque a gente é criado mesmo, assim, com todas essas pressões e dos dois lados, sim, né? A sim, pressão da mulher, a pressão do homem e tudo, e o sagrado ali morreu. É sim. profano, É sujo. sabe? Eu acho que é um dos lugares onde mais fecharam o nosso conceito Sim, e a nossa espiritualidade é ali, né? Porque a maioria sim. das religiões, elas reprimem, então, assim, sexo só depois do casamento. Sim. É, e era pior ainda, né? Era só para procriação. Nossa, Então, pior ainda. assim, Não dá pra sentir não prazer é pecado, né? E assim, exatamente. Você não pode sentir prazer, né? Meu Deus, sabe? e E é assim, um eu falo que ato completamente. Sim. eu acredito assim que é até repetitivo a gente falar sexualidade sagrada, né? Esse dia eu tava refletindo, falei assim, sexualidade sagrada, acho que até é repetitivo falar isso, porque sexualidade é sagrada em si, né? A sexualidade em si, ela é sagrada, porque a energia sexual ela é criadora de vida, é energia de vitalidade, de criatividade, né? Tanto para o homem, tanto para a mulher, essa junção, juntar ali os dois e gerar uma vida. E quando eu falo geradora de vida, não é só uma vida física, um bebê, mas vida em Uhum. tudo, é energia que gera vida em tudo, cria um negócio, um impulso, uma vontade, tudo isso é energia vital, é prana, é energia que está no seu corpo. Só que se eu não aciono essa energia, essa sexualidade, eu reprimo porque é sujo, porque é pecado, porque não pode, porque o homem não pode sentir, né? É feio, o homem não chora, o homem isso, reprime o homem ficar ali. E é só aquilo, né? Tem que ter sempre ereção. É uma série de tabus também. A mulher não. Mulher fecha as pernas, os ciclos menstruais é um tabu. Eu trabalho com o sagrado feminino, as mulheres sentem nojo e tudo, porque a gente foi ensinada assim. Eu também já estive nesse lugar. E não pode, e se eu tiver relação sexual, eu vou perder meu valor, e a gente coloca nosso valor sobre isso, né? Achando que o nosso valor é. Então, assim, é uma série de crenças e tabus que chega no momento de você ter prazer, você se fecha. Medo de Não conhecer meu corpo, consegue, não medo de me abrir para o consegue. meu companheiro. E essa energia que tá em você, que está em tudo, não flui. E aí você se sente sem vontade, sem ação, apática, triste, sem brilho, porque a energia ela traz esse brilho, né? Te traz esse libido mesmo, né? Então,
assim, eu senti muito de falar aqui na live, né? Não queria deixar passar sobre isso, porque um dos pontos muito importantes dentro do despertar é a energia sexual, é a Kundalini, é essa energia vital que expande, que sobe até o topo da cabeça, né? Saindo ali da base da coluna e te expande para o mundo. Quando eu tava lá nos meus processos de bulimia, de medo, de vontade de não viver, eu não estava nada conectada com meus ciclos, com a minha sexualidade, eu colocava meu corpo nesse lugar de se eu me doar, eu perco meu valor, né, e tudo mais. E aí, quando eu fui abrindo isso, eu entendi que eu podia sentir prazer, que era permitido sentir prazer, que não tinha nada de sujo nisso. E que o prazer, ele tá em tudo, a sexualidade, ela tá em tudo, desde sentir a natureza, desde fazer um cacau e tomar, desde sentir um raio solar, desde estar com o meu companheiro, independente do ato em si, mas dar um abraço, um beijo, um toque, uma palavra, tudo isso é sexualidade. O universo, ele é repleto de energia vital que está em tudo, né? Então, que a gente não deixe essa energia de lado, porque ela é muito importante no processo de despertar. Uma das técnicas da expansão de consciência é exatamente a ascensão da Kundalini. E a ascensão da Kundalini, ela é feita através da troca, né? E é muito louco, porque quando eu atendia com mesa radiônica, eu de vez em quando eu faço umas loucuras e abro ainda, tal. E eu percebia o desequilíbrio nos chakras, dava para saber exatamente qual era o tipo de relacionamento que a pessoa tinha. Então, estava desequilibrado Swadhisthana chakra, a pessoa estava num relacionamento baseado no sexo, baseado na carência, baseado no medo de ficar sozinha, sabe, assim, e estava achando que era amor, mas o Anahata chakra é completamente fechado. Por quê? Porque nós temos, né, chakras inferiores e chakras superiores. Então, assim, a base da coluna, onde está adormecida a energia da Kundalini, é o que conecta a gente com a Terra. Então, isso é uma energia telúrica. E é da nossa natureza fazer essa energia telúrica ascender. E conforme você ascende através do ato sexual, sim, e é difícil falar e tem muito tabu em relação a isso, o que acontece? A gente tem o Sushumna, né? Que é um canal central na base da coluna, você sabe, e a gente tem Ida e Pingala, que são são vórtices, né? Que eles vão passando, e eles vão se entrecruzando nos chakras. Então, o que acontece? A gente recebe energia divina o tempo todo, a energia ela está descendo. Quando você consegue ter atos sagrados, e isso tem muito a ver com o paganismo e várias outras religiões que tinham esse conceito, que sabiam desse poder criador, você está fazendo o quê? Você está ascendendo a sua própria energia em direção ao topo. E aí, isso são samadhis. E conforme isso não é de uma vez. Então, você precisa realmente sacralizando as suas relações, primeiro para não pegar tranqueira, porque quando a gente fica saindo com qualquer pessoa porque a gente está carente, a gente se enche de tranqueira. Isso é fato, não é lenda. Sim. Uhum. E se você tem o privilégio de conseguir se transformar a ponto de encontrar essa pessoa que vai te ajudar a ascender, você vai tendo samadhis de cada chakra. Porque nada é melhor para desbloquear um samadhi do que a própria energia sexual, né? Nesse momento de troca, assim. E é incrível. Quando você consegue trazer energia para o amor, é quando a gente se apaixona de verdade, quando a gente ama de verdade, é quando essa energia que estava ali no Swadhisthana, que é o chakra sexual, consegue chegar até o coração. Sim. E aí ele vai subindo, e aí ela vai subindo, a comunicação fica amorosa e vai ascendendo. Vai ascendendo. É lindo, eu falo assim que o orgasmo, ele é curativo, né? Ele traz cura, tanto para o homem, tanto para a mulher. É um processo de cura muito profundo ali, de repressões, de medos, de inseguranças, de se permitir ser vulnerável, porque é só estando presente, se abrindo, que você consegue chegar no nível do orgasmo mesmo, né? Porque senão você fica ali retraído, pensando, e acaba que não consegue chegar nesse nível, assim. Então, e quantas pessoas não fingem isso, né? E quanto não se finge isso? Porque a gente fala, hoje em dia não finge. Tem muita gente que finge ainda, porque se sente na obrigação de dizer que está sentindo prazer,
porque tem medo de ser abandonado, tem medo de ser abandonado. E isso é geral, não é só mulher, homem, finge. Qualquer pessoa que está inseguro consigo está ali fingindo Sim. uma coisa que é tão sagrado, sabe? É quase que profanar a sua própria natureza quando você faz isso com você mesmo, né? Sim. É outra autoflagelo, assim, sabe? Você fazer de conta que você sentiu alguma coisa, você está se enganando, você está enganando a outra pessoa, o que está acontecendo ali, né? Sim. Nesse momento. Fingir que tá tudo bem, e aí entra novamente aquele processo. Tem que ser perfeita, tem que ser boazinha, tem que fazer tudo para ser amada, mas lá no fundo eu não estou me E dando que, isso. e que tipo de amor é esse, né? Que vive de Sim, migalha, né? É tão difícil esse processo todo, né? sim. Mas o Vocês ponto. querem. Pode falar, pode falar. Não, mas o grande ponto sempre vai para aquele mesmo lugar, né? Começa em nós, começa em nós, começa em nós. E isso, às vezes eu falo assim, até no meu Instagram, nos trabalhos que eu falo, live e tudo. Gente, parece repetitivo, parece só motivacional, mas não é. Volta para você. Tudo começa em nós. É projeção, é amor, é tudo. Então, mesmo que seja desafiador estar no relacionamento, estar na sexualidade, se permitindo viver sua sexualidade, começa por você. Começa se tocando, começa se dando prazer, começa sentindo seu corpo, começa se dando flores, começa fazendo um banho, fazendo uma massagem, escrevendo como você se sente, falando no espelho, olhando para você e falando o quanto você se ama. Essas práticas, e aí você vai percebendo que tudo à volta muda, os relacionamentos amorosos, com a família, o trabalho, prosperidade, porque é tudo uma energia E eu, só, até a energia da prosperidade está relacionada à sexualidade, né? Está muito relacionada. E a gente tem que aprender também a dizer não, sabe? Porque eu falo muito que a gente não sabe dizer não para o outro. E às vezes esse não para o outro é um sim maior, um sim gigante, um sim para você de se respeitar e virar e falar assim: hoje eu quero tomar um vinho, quero ficar deitada, botar os pés para cima. Eu tenho uma banheira, então hoje eu quero tomar um banho de banheira, eu vou Sim, jogar meus óleos essenciais e eu vou me permitir. sim, Porque, assim, às vezes as pessoas, nesses processos de jornada, como eu estou muito ali junto, né, nos grupos, eu já ouvi coisas do tipo: ah, não, mas não dá para tomar banho porque ficam me batendo na porta. A gente não consegue se permitir ter um tempo mínimo para a gente, para se cuidar. E isso tem muito a ver com auto-amor, né, que é uma das outras coisas que a gente está falando. Quando você consegue dizer não para outra pessoa, você está falando um sim para você, porque não adianta você se doar o tempo todo e querer ser a pessoa mais perfeita do mundo, isso às custas da sua própria sanidade, do seu próprio desenvolvimento, do seu eu, sim, né? não vale a pena. E essa questão, assim, do querer fazer muito pro outro e se deixar de lado, está relacionada ao medo de perder, ao medo do abandono, ao medo da rejeição. Então faz tudo, tudo pro outro para que ele fique. Mas perder o quê se nada é nosso, né? E é aquilo que eu falo, ninguém fica na nossa vida porque a gente quer. Ai, fica comigo, eu faço tudo por você. O outro ele vai ficar, a pessoa vai ficar na sua vida porque ela quer, porque ela se sente bem, porque o relacionamento é gostoso. Então não adianta ficar ali pedindo, fazendo de tudo e se ferindo. E aí não fica um relacionamento saudável, né? Fica um relacionamento de pedintes ali, de pessoas carentes e manipulando um ao outro, né? Eu falo que a pessoa que tem a dependência emocional dá match com o abusador, com a pessoa tóxica ali, porque eles se dão muito. É a mesma Exatamente. frequência, né? A mesma É frequência. a mesma, porque os papéis estão completamente definidos, né? Encaixou ali um Então, quebra-cabeça. a pessoa que para se sentir superior, que tem tanta insegurança, porque no fim das contas está todo mundo doente nessa parada, né? Então, tipo, o abusador, ele também tem a sua doença, né? A sua necessidade de se sentir dono, tipo, sei lá, né? E a pessoa que vive isso tem a necessidade de que alguém seja dono mesmo, que alguém mande, por mais que saiba Sim, que isso machuca. Não existe uma coisa onde é só um que tá pirando. Não, é simbiótico a parada. Tipo, sim, dá match mesmo, assim. dá match. Né? Então, Então, a mesma e frequência, não quando tem como. e aí acordou um, acabou. É só acordar, sabe? Acorda e acaba, né? Sim. Bom,
Vamos ver se tem perguntas aqui. Vocês querem fazer perguntas? Aproveita que daqui a pouquinho, eu nem sei quanto tempo a gente está aqui já, mas assim, aproveita que a gente não vai ficar segurando vocês muito. Tem alguma Sim, quem perguntinha tiver pergunta, aí? mandem aí para nós. Já aproveita a Lari aqui. Bom, não tá chegando pergunta, acho que tá tudo de boas, né? Tudo certo. Ficou muito claro, então. Tudo. Exatamente. Lari, quer dar suas considerações finais? Quer trazer alguma coisa? Fala um pouquinho do seu trabalho, divulga suas redes para a galera, tá bom? E aí depois a gente faz uma grande bênção. Novamente a você, Vanessa. É a minha manifestação, uma das manifestações, né? Eu quero deixar uma consideração para quem está aqui na live refletir, não precisa mandar aqui pra gente, só reflita sobre isso. E antes de fazer essa reflexão, quero falar um pouquinho do meu trabalho, para quem tiver interesse de ir no meu perfil, no Instagram, conhecer. Eu vou fazer um evento gratuito também, o Despertar das Deusas, agora no dia 19 a dia 22, o link está lá na bio, só clicar. Lá tem todas as informações, né, para quem quiser conhecer. E eu vou deixar aqui essa reflexão para vocês levarem aí para essa noite. Qual é o significado de amor para você? Qual é o significado de relacionamentos afetivos para você? E qual é o significado de sexualidade para você? Pega isso e não me dê essa resposta agora, não responde agora. Finaliza a live, escreva, medite sobre isso. Porque tudo é o significado que eu dou às coisas. Se eu conecto amor à posse, amor à dor, amor à rejeição, eu vou viver isso no meu amor, comigo e com o outro. Se eu conecto relacionamentos amorosos, abusivos, tóxicos, dependentes, eu vou viver isso. E se eu conecto a sexualidade, a sujo, a proibido, que eu não posso, o meu valor está naquilo. Então, se eu tiver isso, eu vou perder meu valor, enfim, eu vou viver isso. Então, é sempre o valor, o significado que eu dou às coisas. As coisas em si, elas são neutras. Por exemplo, um dia de chuva, ele é um dia de chuva. Ele é como é. Para algumas pessoas, vai ser horrível para quem, né, talvez não tenha um teto, ou talvez não gosta de chuva, não gosta de lama. Vai ser um dia horrível. Para outros vai ser maravilhoso, que precisam de água, que não tem água, ou que está num calor, ou que querem ir para a chuva dançar. Tudo depende da realidade que eu venho vivendo e do meu mundo interior. Só que nesse processo de despertar é isso. É esse o trabalho da Vanessa que eu admiro muito, e esse congresso ele está trazendo muito isso. Você pode ter um significado de algo que você está dando, mas a partir de hoje que você desperta, você pode dar um novo significado para que você possa viver uma nova realidade. E foi isso que eu fiz na minha vida. Eu não fiz algo mirabolante, eu só comecei a mudar os significados que eu estava dando às pessoas, à vida, às coisas, e tudo foi mudando, né? Então, eu deixo essa reflexão como as minhas considerações finais. E muita Que gratidão mais uma vez. lindo, que lindo, que lindo. É isso. Quando a gente fala de processo de autoconhecimento, autodescoberta, é enxergar ali pequenas informações que a gente repete no cotidiano. Por que é que eu sou sempre ciumenta? Se eu sou sempre ciumenta, tá em mim. Por que é que eu sempre sou abandonada? Tá em mim. Eu tenho o dedo podre, tá em mim. Como é que eu posso identificar isso e ir trabalhar? Uma grande dica. A gente acha que não merece. E a crença limitante, ela ancora em cima do não merecimento. E vocês, nós, todos merecemos. Então, Sim. faz a sua reflexão, encontra em você tudo isso que a Lari falou, se questiona, mas imponha. Eu mereço. Eu mereço. Você tem um Deus que habita em você. E esse Deus só vai te trazer bênçãos a partir do momento em que você deixar ele vir. Que ele possa atuar na sua vida. Então, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça,
vai ser abençoado, porque eu sou o meu Cristo pessoal, minha centelha divina. Eu sou abençoada, minha vida é abençoada, meus relacionamentos são abençoados, a minha prosperidade é abençoada. Sejam todos abençoados. Um Arro, beijo e muita luz. arro, gratidão. Um beijo, lindona.